Vamos lá? Ó, amém. E eu tô muito feliz, hoje tá um dia friozinho aqui. Como é que tá a Barueri aí? Tá muito frio? E eu aproveitei, acordei cedão, mas deu uma preguicinha, fiquei encolhido ali meditando, sem ler hoje, sabe? Sem abrir a Bíblia, pensando nas coisas que eu já aprendi. Aí Deus começou a me lembrar um tema e eu queria trazer isso para vocês e já me deu uma direção para a semana que vem. A gente tem muita coisa muito legal pela frente aí. Então aproveite esse tempo que a gente está estudando, revisite esse material, revisite o que você aprendeu, anote, se você não estiver dirigindo como uma parte, e aproveite para poder multiplicar o que você recebe. A gente recebe para multiplicar. Então, é um favor de Deus agora, uma bênção. A gente está dentro de um avivamento. Não vai, o avivamento não virá, ele já está acontecendo. Algumas pessoas, algumas comunidades, elas já estão sendo afetadas por esse avivamento, porque elas estão reagindo ao avivamento. E anteontem a gente falou sobre responsabilidade, ontem sobre disciplina, e eu sei que são essas coisas que vão nos levar ao resultado que a gente espera e que o Senhor espera da gente. Se eu não me engano, foi quarta-feira ou terça-feira que eu trouxe uma palavra que haveriam grandes vendas. Não sei se você lembra disso. E nesse dia eu fui almoçar com alguns irmãos aqui que estavam aqui e um deles falou: Olha, aquela palavra se cumpriu. O Gide estava também, né, Gide? Aquela palavra se cumpriu e eu hoje saí com uma grande venda fora do normal. Então, há uma graça quando o Senhor nos fala coisa que talvez você escute do seu pastor aí na sua igreja, talvez você escute de um irmão, talvez seu pai, a sua esposa, seu marido te fala: oh, hoje eu sinto essa direção, sinto que o Senhor quer fazer alguma coisa. Aproveite esses movimentos. Existem ondas, sabe, assim, do favor do Senhor. Além dele estar com a gente o tempo todo, existem grandes ondas de cura. A gente vê, às vezes, cidades sendo afetadas por uma onda de cura, onda de libertação de vícios, de dependências, onda de restauração de casamentos. Nada impede de acontecer isso individualmente. Aliás, é extremamente comum acontecer isso individualmente. Ó, o Alvin aí. É, mas é muito comum também haver ondas, por exemplo, dentro de uma família, de repente a família toda começa a melhorar financeiramente, melhorar a sua carreira, melhorar os relacionamentos. Por quê? Porque há uma unção para aquilo. Eu lembro de um dia que um profeta estava ministrando e ele desceu, pediu para os líderes ficarem em fileira e ele ia orar por esses líderes. Talvez se Deus desse uma palavra para ele, ele daria. E eu lembro que eu era o segundo, assim, nessa fileira, e o primeiro era um pastor, gordinho, eu não era pastor, e ele começou a ministrar esse pastor e falar coisas incríveis para esse pastor: vai acontecer isso, você vai experimentar isso, você vai ver isso na terra, tal. E ficava claro assim que essa pessoa não estava recebendo. E esse profeta falou assim: você não está recebendo isso, você não está recebendo. Então, a partir do momento que eu não honro aquilo que está acontecendo, eu não acesso. Então, quem honra um profeta com honra de profeta, ele vai receber galardão de profeta, ele tem acesso àquela atmosfera e a vida dele é afetada. Então, quando a gente lança uma palavra, quando alguém, no caso, não estou falando só de mim, mas qualquer pessoa que te lance uma palavra de Deus, dê valor a isso e você vai acessar essa atmosfera. E aí, quando eu escutava isso, eu falava: Deus, eu acredito nisso tudo que esse profeta está falando, eu acredito que isso pode acontecer com um homem de Deus, e se ele não quer, eu recebo isso. Eu assumo essa responsabilidade de responder a esse chamado. Porque receber o favor é responder a algo que Deus está fazendo. E aí eu orei por isso, achei estranha essa oração. Tem gente que quando eu conto essa história ainda acha estranho. Aliás, as coisas de Deus são meio estranhas mesmo. E aí eu peguei e assumi aquela palavra para mim. E eu sei que muita coisa que eu experimento
veio desse momento que eu honrei a palavra que o Senhor estava dando naquele momento, naquele lugar ali. Então, o que Deus nos deu nesses dias tem que dar resultado, tem que ser visto. Pode ser que demore um pouco algumas coisas, mas algumas coisas precisam aparecer rápido, porque são decisões que tomamos e isso afeta o nosso destino e o nosso dia a dia. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, se você puder, em Mateus 21:33, e eu estou na NVI. Tem um versículo, NVI, isso mesmo. Então, diz assim: ouçam outra parábola. É Jesus falando. Ouçam outra parábola. E aí, pega essa introdução, que isso foi algo espontâneo que Deus nos deu agora, que assuma isso como verdade na sua vida e se posicione. Honre o que você vai ouvir a partir de agora. Nós abrimos as escrituras, ou seja, a fonte da vida está ali, a revelação da vontade de Deus tá nas escrituras e a gente abriu agora. Então, que maneira que eu tenho que olhar para isso? Tipo, com total reverência e atenção. Não pode ser só palavras passando como alguém tivesse lendo a notícia do Jornal Nacional. Então, começa assim, Jesus falando, ouçam outra parábola. Então, ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Eu estou no verso 33, eu dei uma pulada aí, tá? Verso 34. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Então, de forma mais didática e simples, ele está dizendo assim, presta atenção nessa parábola, existia um dono de uma terra, um proprietário desse território, lá tem uma vinha, e ele arrendou para lavradores. A gente está falando agora de aluguel, né, Gide? Então, ele alugou, você aluga algo, há uma expectativa. Então, você vai lá, alugou uma máquina da Caterpillar, você tem uma expectativa de produção disso. E a Caterpillar também tem uma expectativa em quando ela aluga algo, quando ela arrenda algo, quando ela responsabiliza algo. Então, quando Deus dá palavras para a gente, como foi o caso daquele rapaz que eu contei para vocês, aquele pastor, ele está esperando uma resposta para aquilo, ele está esperando que eu manifeste vontade, desejo e responsabilidade de trazer o resultado que aquele arrendamento, que aquela ferramenta, que aquela oportunidade ela oferece. E aí no verso 34, aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores, aqueles que ele arrendou, para receber os frutos que lhe pertenciam. Então, Deus está dizendo assim, tem algo que é meu, eu entrego para vocês e daqui a pouco eu quero receber. Os lavradores agarraram, verso 35, seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, cada vez que os servos vinham, cada servo que vinha de uma forma diferente, eles rejeitavam esse servo de uma maneira diferente também. Verso 36. Então enviou-lhes outros servos, em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Aliás, ele é o dono disso daqui, e ele vai chegar lá, eles sabem que é o dono e eles vão respeitar. Verso 38. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-o para fora da vinha e o mataram. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. É uma parábola bem interessante, mas ela é muito confrontadora. Se você parar para pensar, existem povos diferentes aqui, fazendo coisas diferentes e dando resultados diferentes. Existem, por exemplo, primeiro os lavradores. E quem são esses lavradores? É claro, quando você estuda a história da Bíblia, que os lavradores é Israel. E tem muita linha teológica que não quer aceitar isso. Mas Israel recebe
de Deus o direito de dar os frutos. Recebe de Deus a autonomia e a autoridade para dar frutos. Mas eles pegam e matam os profetas. Então, quem são os mensageiros que vieram a Israel para cobrar os resultados? Os profetas, homens de Deus que foram enviados a Israel, e aí eles foram mortos. Lá em Mateus 23, 37, aqui eu nivei também, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Não é só quando o que eles fizeram não é só grave do ponto de vista de não pagar o que devia, não se responsabilizar com aquilo que foi entregue para eles, mas também matar aqueles que traziam uma mensagem para eles. Isso acontece ainda dentro da igreja, muitas vezes, quando eu sei que eu tenho responsabilidades, mas eu rejeito e ataco as pessoas que estão trabalhando. Eu e o Vitor estávamos conversando sobre pessoas que estão se atacando dentro das igrejas, líderes e tudo. Isso não tem intuito construtivo, nunca funcionou assim. Na verdade, o que eu preciso é abençoar e orar aqueles que eu não concordo, aqueles que são meus inimigos, aqueles que eu não entendo. Enquanto eu não estou fazendo isso, meu coração não se quebranta, que é o resultado, é um fruto de um posicionamento. Então, eu acabo matando pessoas. Eu não entendo, às vezes, o dom, o ministério, o chamado da pessoa, e eu mato. Então, naquela época, eles apedrejavam mesmo, eles matavam mesmo os profetas, eles sacrificavam eles. Os apóstolos foram mortos, por exemplo, por Israel. Mas eu também consigo fazer isso espiritualmente. Então, é possível, dependendo de quem eu sou, matar um homem de Deus, um João Batista, só usando a minha influência. Isso está acontecendo ainda e às vezes acontece numa dimensão menor, dentro da minha casa, e eu não recebo aquilo que Deus está me dando. E aí, depois de ter matado os profetas, de ter destruído a mensagem, o que aconteceu? Deus mandou Jesus. E aí, quando manda Jesus, eles não recebem, tiram Jesus da cena e matam Jesus. Jesus está falando ali nesse trecho a respeito dele mesmo. Não adiantou nem mandar o dono da terra. O que acontece é o seguinte, a história não termina aí. Jesus, a Bíblia diz que das pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. E ele está dizendo a respeito do cumprimento de uma palavra que seria uma nova geração surgiria, um rebento novo, um enxerto que haveria, de um povo que seria inserido nessa vinha para trabalhar. Deus diz para Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar, como as coisas da terra, como um ciclo natural. E Israel tem muitos filhos, muitas pessoas, e eles continuam multiplicando até hoje. E aí, mas Deus também diz para Abraão que a descendência dele será também como as estrelas do céu. Como algo que estava fora do natural, que foi inserido, que surge do novo agora. E essa é a igreja que nós somos chamados. Para participar de uma obra que aí eu preciso voltar lá no primeiro versículo. Haveria um proprietário das terras que plantou uma vinha, verso 33, que arrendou e que está esperando fruto. Essa vinha está com a gente. A responsabilidade de multiplicação dessa vinha, de dar fruto, está com a gente. A responsabilidade de não matar os profetas, de não matar a palavra, é nossa. Gálatas e Romanos nos diz que os filhos de Abraão não são só os judeus, segundo a carne, mas os filhos da fé. Nós sabemos que nós só alcançamos isso pela fé e hoje nos tornamos filhos pela fé. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo, pela fé.
Nós assumimos essa responsabilidade agora da vinha, mas eu quero que você olhe em volta e comece a perceber se você está trabalhando mesmo na vinha. Porque a vinha, ele vai chamar de o reino de Deus, tá? No finalzinho do que Jesus diz. Portanto, eu lhes digo, verso 43, que o reino de Deus será tirado de vocês. Ele está falando, comparando a vinha com o reino de Deus. Por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos, porque o reino de Deus é entregue, mas eu preciso assumir essa responsabilidade. Então, por isso a gente falou de responsabilidade, de disciplina, de posicionamento, de caráter, dessas retomadas de ação, primeiro de decisão e de ação que temos que tomar. E temos que agir hoje. Hoje é sexta-feira e é o dia da gente assumir, porque a semana que vem precisa ser uma semana incrível. A semana que vem é a semana de frutificação. Eu libero isso na sua vida, o que o Senhor está fazendo. Se prepare. O Senhor me deu uma palavra clara a respeito disso, quero compartilhar depois com você, se der tempo hoje ainda, que vai soberjar, mas eu preciso começar a trabalhar no reino de Deus. Essa é a maior responsabilidade que temos na nossa vida. A boa notícia é que esse segundo grupo entregaria os frutos. A Bíblia diz que a igreja seria vitoriosa. A Bíblia diz que no final ela vai chamar Jesus e ela está sem ruga, sem mancha, sem mácula. Ela diz que esses homens vão lançar suas coroas aos pés de Jesus. A Bíblia diz que essa igreja é chamada de restauradora das cidades arruinadas, de carvalhos de justiça. Então, o que eu quero te dizer é que você faz parte de um time que a previsão para esse time é que ele vai vencer, que ele vai chegar e vai cumprir a profecia. Há um grande conflito contra essa palavra hoje, inclusive no meio evangélico, porque ele exige da gente um comportamento diferente, um comportamento de dar fruto e não só de falar. E não é só de parar de fumar e adulterar. Não é só isso, não. Ele exige da gente que a gente dê fruto conforme a espécie que somos. Que a gente esteja alinhado com o movimento que o Espírito Santo está fazendo. E aí, em Isaías 54, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse texto está falando de Jesus. Que Jesus verá o fruto da sua alma. O fruto dele, ele vai ver, da alma dele, do espírito dele, do resultado da maneira dele pensar, do sentimento que ele tem. Esse fruto é parecido com ele. Esse fruto manifesta a glória dele. Esse fruto é conforme a semelhança e a imagem dele. Esse fruto é o corpo dele. Esse fruto responde ao que ele pensa. Esse fruto faz o que ele pensa, como ele fazia, o que o pai pensava. E ficará satisfeito. É o mesmo que Deus sentiu quando viu Jesus e falou assim: esse é meu filho amado, quem eu tenho prazer. E Jesus fala: eu não faço nada sem a vontade de Deus. Então, esses homens, esses lavradores, eles perderam porque eles não fizeram a vontade de Deus. Eu tenho certeza que a vinha deles dava muito fruto. A Bíblia não diz que a vinha não dava fruto. A vinha diz que eles não entregaram a vinha. Então, eles produziam frutos para si. Então, a segunda chave que eu quero te trazer é: os frutos que produzimos é para ele. Tudo que a gente conquista é para ele. De repente, eu me torno o youtuber mais famoso, o instagramável mais famoso aí, e eu estou fazendo isso tudo para mim. E eu começo a achar que eu sou a solução. E não é. É para a alegria dele. E ele tem o direito de esperar os frutos da gente, porque ele é o dono da vinha. E o que é fruto? A gente pode definir, dependendo do momento, do que nós estamos falando, por exemplo, de comportamento, a gente vai falar de fruto do Espírito. Mas o principal fruto que ele espera da gente é o nosso fluir do Espírito Santo. E aí envolve todas as áreas. É frutificar tudo que o Espírito Santo produz em mim. Por exemplo, ele fala que eu preciso discipular as nações. Para isso eu preciso dar fruto de arrependimento e dedicação no estudo, no aprendizado, para ter frutos como almas.
E às vezes eu foco no fruto das almas, mas eu não tenho ainda fruto de arrependimento, não tenho um fruto de disciplina, não tenho um fruto de submissão. E aí eu ainda não consigo dar fruto. Eu não sei se você reparou, outro dia eu estava lá no quintal e estava atrás de mim uma árvore de cereja, um pé de cereja. E há uns 2 anos atrás ela não dava fruto nenhum. E aí eu vinha regando, adubando, cuidando dela, podando, e ela não dava fruto. E eu falei para ela, se você não der fruto, eu vou te cortar. Você começa a dar fruto. Chegou no ano passado, isso foi no ano anterior, chegou no ano passado, ela deu uma quantidade de frutos, não era muito. E aí eu cheguei esses dias orando por ela, tava lá, cheguei lá no quintal e tô ouvindo barulho. Ela fazendo força para dar fruto. Você não acredita nisso, né? É claro que isso não aconteceu. A árvore não faz força para dar fruto. O fruto é algo espontâneo, é resultado de uma tarefa que ela cumpre, de ser ela, de estar na posição certa, de ter o alimento certo. E aí o fruto é espontâneo. O fruto é o resultado de um tipo de vida. E às vezes eu fico me culpando por não dar frutos, mas na verdade o que eu deveria me culpar, às vezes, e me cobrar, é de ter a responsabilidade de me posicionar em relação a Deus. Então, estou te chamando hoje também para essa posição, para que você dê muito fruto, porque esse é um tempo de frutificação. Frutificação do teu espírito. Você vai ver sinais e maravilhas e milagres. Você vai abrir a boca e as coisas vão acontecer, porque ele diz assim: vão e cure os enfermos, limpe os leprosos, liberte os cativos, ressuscite os mortos. Ele falou isso para a gente. Ele falou também para a gente amar. E aí não tem limite. Ame, ore pelo seu inimigo. Interceda por ele. Ele falou também para que a gente vá bem, que a gente seja bênção nessa terra. Para que a gente não pegue emprestado, mas para que a gente empreste. Olha tanto de coisas, de áreas, que aí você pode escolher que você quer para hoje. Amanhã você escolhe outra e dê muito fruto. Comece a se adubar. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Qual é o segredo de dar fruto, então? Quando Jesus me ensina a dar fruto, me pede para dar fruto, ele explica que ele é a videira, eu já estou ligado nele, porque eu sou um ramo, e aí ele dá a fórmula. Quem gosta dessas coisas de gatilho, de não sei o que lá, que tá na moda aí, ele dá a fórmula de dar fruto. Permanecer. O segredo de dar fruto não é eu virar de cabeça para baixo, eu criar fórmulas de estudo, não. O segredo é permanecer em Cristo. Permanecer eu levantei, eu já tenho essa preocupação, eu passo o dia todo pensando nisso, eu tenho entendido o que ele quer e ele fica alegre porque eu estou fazendo aquilo que ele pensa, ele vai daqui a pouco chegar e eu tenho uma cesta de frutos para ele, porque ele gerou esses frutos em mim. Então eu não faço força. O único esforço que eu tenho que ter para dar muito fruto é permanecer muito. E se você não tem permanecido muito em Deus, provavelmente você não tem dado os frutos suficientes. E se você tem permanecido, pode ter certeza, os frutos estão vindo. E serão muitos frutos. E eu te garanto que essa semana, bom dia, essa semana ainda veremos muitos frutos. E eu quero te abençoar por isso. Eu quero orar por você por isso, para que você seja um multiplicador de frutos. Então, se relacione permanentemente, porque é o relacionamento que traz fruto. É o encontro de dois seres que dá fruto. Na árvore é assim, no ser humano é assim, nos animais é assim. Eu preciso me relacionar com ele para dar esse fruto. Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí a gente vai parar de discutir lei e parar de comparar, porque a gente está dando fruto. Fruto é aquilo que carrega o DNA da sua fonte. Se você quer saber, o que é fruto, pastor? É o que carrega o DNA de Jesus. Se não está carregando o DNA de Jesus, é só like que você está conseguindo.
é só glória humana. É só a areia da terra numerosa. Não está como as estrelas do céu. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um aqui. Que frutifique e frutifique em abundância. Que frutifique em paz. Eu libero paz hoje na sua vida, na sua casa, para que você frutifique paz. Multiplique paz na sua família, na sua carreira, no seu trabalho. Eu oro agora para que você frutifique financeiramente, frutifique saúde, frutifique sinais e milagres, frutifique vidas e almas alcançadas, frutifique filhos naturais também, filhos espirituais, frutifique empresas, frutifique igrejas, frutifique células, grupos caseiros, frutifique unção artística, frutifique unção profissional, frutifique dons, música, línguas, sabedoria, que o fruto do Espírito te tome agora e que você permaneça nele. Como Jesus, como o Espírito Santo permaneceu em Jesus e por isso ele fez o que fez, que agora ele permaneça em você e você nele. Em nome de Jesus, tenha um fim de semana incrível e se prepare para a semana mais frutífera da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.